Hello pessoal, tudo bem? Titi Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 5 para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto sobre o reino de Axum, foi lido, foi traduzido no vídeo de explicação. Vamos para as atividades. Ao ler a parte 4 da semana 1, o que você achou mais interessante sobre o Kingdom of Axum, que é o reino de Axum? O que eu coloquei, né? O fato de que nos séculos 2 e 3 d.C. era importante no comércio entre a Europa Antiga e o Extremo Oriente e ainda ter desenvolvido um estilo arquitetônico que envolveu a construção de obeliscos de pedra, alguns dos quais tinham mais de 30 metros de altura. Eu coloquei o que eu achei mais interessante, pessoal, dentro do que estava no texto, ok? Se a resposta de vocês está diferente, não tem problema. Na 2, em que momento histórico houve expansão deste reino? Durante o mesmo período em que o Império Romano cresceu e caiu. E o que se sabe sobre esse reino a partir dos séculos 2 e 3 d.C.? Pouco se sabe sobre as origens de Axum, mas nos séculos 2 e 3 d.C. era um rolo compressor de comércio cujo ouro e marfim tornavam-no um elo vital entre a Europa Antiga e o Extremo Oriente. 4. Na leitura do texto, encontramos indícios de que existem algumas características distintivas acerca das produções intelectuais desse reino. Que características são essas? Observe as menções no texto sobre Dis, a arquitetura e a construção em pedras, e o legado na religião. O reino tinha um roteiro escrito conhecido como Dis, um dos primeiros a surgir na África, e se desenvolveu um estilo arquitetônico distinto, que envolveu a construção de enormes obeliscos de pedra, alguns dos quais tinham mais de 30 metros de altura. No século IV, Axum se tornou um dos primeiros impérios do mundo a adotar o cristianismo, o que levou a uma aliança política e militar com os bizantinos. O império mais tarde entrou em declínio, por volta do século VII ou VIII, mas seu legado religioso ainda existe hoje na forma de Igreja Ortodoxa Etíope. Um obelisco, gente, são essas construções imensas. Esse aqui é um exemplo de obelisco. Ok? O segundo texto era sobre o Império Mali, que também foi lido e traduzido. 1. Como se deu a fundação e a ascensão do Império Mali. A fundação foi nos anos 1200, quando um governante chamado Sundiata Keita revoltou-se contra um rei de Sosso e uniu seus súditos em um novo estado. Sob Keita e seus sucessores, o império aumentou seu domínio sobre uma grande parte da África Ocidental e enriqueceu com o comércio. 2. Por qual motivo as cidades mencionadas são reconhecidas? Suas cidades mais importantes eram Djiné e Timbuktu, ambas famosas por suas elaboradas mesquitas de adobe e escolas islâmicas. 3. O que aprendemos sobre o progresso desse império na área educacional? Uma dessas instituições, a Universidade Sankore de Timbuktu, incluía uma biblioteca com cerca de 700 mil manuscritos. 4. O que se destaca no auge desse reino? Seu auge foi uma das joias do continente africano e era conhecido em todo o mundo por sua riqueza e luxo. E na 5, o texto apresenta um conto sobre o rei Musa e o impacto na desvalorização do ouro no mercado egípcio. Vocês se lembram dele? Intérprete, ou melhor, eu sempre leio porque tem um acento aqui que não devia ter, tá, gente? Interprete e narre essa história para um amigo por meio de um parágrafo. Como você contaria essa história, hein? Olha como eu coloquei, pessoal. Esse Império Mali era muito rico. Tem uma história de um rei chamado Mansa Musa que ostentava tudo que tinha direito. Uma vez ele fez uma viagem até Meca e fez uma parada no Egito. Isso no século XIV. O rei distribuiu tanto ouro na sua visita
que fez com que o seu valor caísse nos mercados egípcios por vários anos, porque mesmo naquela época valia a lei básica de economia da oferta e da procura. Imagina, gente, tanto ouro. Era muito poderoso, né? Muito interessante esses textos. Eu gostei de trabalhar com eles, e vocês? Um pouco mais de cultura na língua inglesa. E assim a gente finaliza as correções da semana 3. Bye bye, pessoal!